Olá, Efraim pergunta: depois de estudar a Bíblia, o que devemos fazer? Olivier responde: ensine os teus filhos. Comece pela moradia de Deus. O profeta Isaías escreveu: ele é o que está sentado sobre o círculo da terra. Isso não quer dizer que a terra é globo, é redondo. O círculo, um disco é círculo, um prato é um círculo. Cujos moradores são para ele como os gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O profeta João também registra: e logo fui arrebatado em espírito, eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe sardônica. O jaspe é uma pedra amarelo, cor de âmbar. Portanto, Deus não é loiro, não é branco, não é bem escuro. Ele é um bronzeado, um jaspe, cor de âmbar. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Portanto, Deus aqui tem 7 Espíritos e não um ou 3. E havia diante do trono um como um mar de vidro, tipo de uma televisão grandona assim no chão. Depois, em outros versos, diz que dali ele vê os que foram mortos, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de óleo, por diante e por trás, que são os querubins, bem parecido com o Hassatá. Como é a glória, a nave de Deus? O profeta Ezequiel fez um registro. Eu olhei, eis uma semelhança como aspecto de fogo. Desde o aspecto dos seus lombos daí para baixo era fogo, e dos seus lombos daí para cima como o aspecto de um resplendor, como a cor do âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava sentado o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. Pois bem, o profeta Moisés registrou: e subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. Seria uma nuvem comum? E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Será que era uma nuvem? Qual é o sentido de ter uma nuvem no meio em cima de uma montanha? Então tem mais coisas nessa nuvem. Como é o nosso Deus? No livro de Gênesis 1, 26, 25, está escrito: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Se perguntar para uma criança, nós falamos que nós somos a imagem de Deus, ou a semelhança de Deus, ele vai dizer que Deus é parecido conosco. Qualquer criança entende isso. Os adultos, infelizmente, não. Gênesis 3, 22. Então, disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Então a diferença entre nós e Deus é exatamente que Deus faz aniversário de eternidade em eternidade e nós de ano em ano. Se ele te perguntar como fomos criados, o que você responda? No Salmos 8, 3, 39, o rei Davi escreveu: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, pergunto:
Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. A nossa semelhança é tão grande com Deus que Deus colocou todo o mundo, toda a terra, sob o governo do ser humano. E o homem foi criado apenas debaixo, o menor que Deus. Ele é só diferente dos anjos, porque os anjos são imortais, mas o homem foi criado acima dos anjos. O livro de Salmos 139 também registra: pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe, e eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas se havia feito. Quer dizer, antes mesmo do ser humano nascer, todos os seus dias já foram contados, escritos e registrados. A próximo vídeo, Efraim pergunta: e se perguntarem como é a aparência de Deus? Olhe no espelho e veja como é a aparência e a semelhança de Deus. Até o próximo.